Oi pessoal, que semana maravilhosa essa que se inicia, né? É nessa semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que, vale ressaltar que é todo dia, mas não custava nada separar um dia do ano pra lembrar isso, né? Bem, e pra combinar com a data, o vídeo de hoje vai ser somente pra vangloriar mulheres maravilhosas que deixaram seus nomes marcados na história. Desde já eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino, compartilhar, comentar e todas essas coisas que vocês já sabem, né? Fica aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre as mulheres que revolucionaram o mundo da música. Então vamos lá, né? Já vou começar me explicando e dizer que não tem como colocar aqui nesse vídeo todas as mulheres que fizeram história no mundo da música, tá? Não porque elas não merecem, mas porque realmente não vai dar tempo e eu não teria como falar delas da forma que elas merecem, ok? Então eu decidi falar de pelo menos uma cantora revolucionária de cada gênero musical, tá? E pra começar a gente vai falar da música country. Nossa primeira mulher revolucionária do mundo da música é Ellen Muriel Deason, mais conhecida pelo seu nome artístico Kitty Wells. Kitty tentava a carreira musical desde bem novinha, começou aos 18 anos com o grupo familiar Deason Sisters e depois teve uma dupla com seu então marido Johnny Wright como cantora de apoio dele. Mas como Kitty não obteve aí o sucesso que ela esperava, ela decidiu que ia se aposentar da carreira musical com 32 anos. Tudo mudou quando a música The Wild Side of Life de Hank Thompson estourou em todos os lugares. A música falava sobre um marido traído que culpava o comportamento selvagem da sua mulher pela separação do casal. Vamos só nos situar, né? A gente está falando aqui dos anos 50 e nos anos 50 não existia nenhuma cantora country solo de grande sucesso. Isso porque não tinha espaço para elas nesse tipo de música. A maioria delas, se elas quisessem seguir nesse caminho, tinham que participar ou de grupos familiares, como o que a Kitty participou quando era mais nova, ou então de alguma dupla com outro homem e sendo cantora de apoio dele. Não tinha nenhuma cantora solo feminina naquela época. O que acontece é que surgiram algumas músicas em resposta à música de Hank, inclusive uma intitulada It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. O problema desta música é que eles precisavam de uma cantora para interpretá-la, e aí é que entra Kitty. E apesar de ser uma música muito boa, ninguém esperava muito dela. Pois bem, essa música não só fez grande sucesso, como ela tomou o primeiro lugar, que antes era da música de Hank. Em resposta à música de Hank, que culpava a mulher e o comportamento dela pela separação do casal, a de Kitty dizia que, na verdade, a culpa era do homem, porque muitas vezes eles se casavam e esqueciam que eram casados e agiam como se fossem solteiros ainda. Pode parecer uma letra bem simples, né? Mas pense isso nos anos 50, sendo cantado por uma mulher em uma cena dominada só por homens. Revolucionária, né? A música deu início à carreira de sucesso de Kitty Wells e Kitty abriu caminho para outras artistas hoje bem conhecidas, como Faith Hill, Carrie Underwood e até Taylor Swift. Vamos falar de rock agora? Você sabia que a pessoa que inventou o rock não é um homem, e sim uma mulher? Isso mesmo, uma mulher negra e autêntica chamada Sister Rosetta Tharpe. E para dar luz a um estilo musical tão irreverente, sua mãe também tinha que o ser, não é? E foi, de fato. Rosetta, por exemplo, tocava guitarra nos anos 40, uma atividade inimaginável para as mulheres da época. Dizem que ela deu início ao rock no final dos anos 30, quando uniu a música gospel ao soul e acelerou as batidas da canção quando ela chegava ao final. Inclusive, Rosetta é responsável por ter levado a música gospel aí aos ouvidos de pessoas que não eram da igreja. A cantora não só foi a grande responsável pelo rock, como passeou por vários outros estilos musicais, como gospel, que a gente já havia falado, soul, jazz, blues, R&B e até música country. Ela foi roqueira muito antes de qualquer homem, tanto é que inspirou nomes como Chuck Berry, Little Richard, B.B. King, Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan, Etta Jones e por aí vai. Se você é fã de rock, você tem muito a agradecer a Sister Rosetta Tharpe. E já que estamos falando de rock, vale super a pena falar de uma mulher importantíssima para a cena, mas que não recebe o reconhecimento que merece. A moça, que hoje em dia já é uma coroa, se chama Suzy 4. E Suzy, antes de começar sua carreira solo, participou de duas bandas compostas somente por mulheres. Uma delas era com suas irmãs. O talento de Suzy foi descoberto pelo produtor Mick Mose, da Rock Records, que mais tarde contratou a cantora. Ela disse que também recebeu um convite da Elektra Records, mas não aceitou e depois explicou o porquê.
Segundo ela, quando as pessoas da Elektra Records foram conversar com ela e demonstrar interesse, disseram que podiam fazer dela a próxima Janis Joplin. Já o Moses, da Rock Records, quando foi conversar com a cantora, disse que faria dela a primeira e única Suzy 4. E como ela queria mesmo era deixar o seu nome na história do rock, óbvio que ela aceitou o convite da Rock, né? Suzy foi a primeira mulher a trazer uma atitude mais agressiva, um visual mais selvagem e uma sonoridade mais metálica. Além disso, foi Suzy que deu início ao subgênero glam rock. Ela com certeza merece muito mais reconhecimento do que tem. Que tal falar de um pouco de jazz agora? Eunice Waymond tinha o sonho de ser a primeira concertista negra dos Estados Unidos, mas o conservatório não a aceitou. A partir daquele momento, Eunice ficou guardada e quem nasceu foi Nina Simone. Nina, que vem de Ninha, foi um apelido que a cantora ganhou de um namorado latino que ela teve. Já o Simone veio da atriz francesa Simone Signoret. Nina se mudou para Atlantic City para tentar a carreira artística e encontrou emprego em um bar. Mas para manter esse emprego ela não podia só tocar piano, ela tinha que cantar também. E como a ocasião faz o ladrão, assim nasceu uma das maiores cantoras de jazz da história. A cantora também usava o pseudônimo de Nina Simone porque a sua mãe desaprovava a carreira dela. Além da sua voz marcante e das suas interpretações sempre cheias de muito sentimento, talvez o que mais tenha chamado a atenção na carreira de Nina foi que ela usou a sua voz e a sua música em favor da comunidade negra. Nos anos 50, o movimento dos direitos civis estava a todo vapor e Nina era uma das grandes ativistas do movimento. Tanto que a partir de 1963 ela decidiu voltar todas as letras de suas músicas para a causa dos direitos civis. A cantora desde muito cedo foi marcada pelo racismo, então o movimento dos direitos civis a tocaram de uma forma muito profunda, tanto que ela transformou toda a sua arte em política. Infelizmente ela passou por outros maus bocados, que não foi só o racismo, como violência doméstica, transtorno bipolar e falência. Apesar de tudo isso, a contribuição da cantora Nina Simone para o jazz e para a comunidade negra nunca serão esquecidos, e grandes cantoras como Erykah Badu e Lauryn Hill já falaram sobre como a Nina inspirou elas. Nina Simone foi a primeira pianista clássica, cantora e compositora negra a fazer sucesso no seu país. E já que falamos de jazz, não custa nada falar de soul também, né? E a maior representante desse gênero é ninguém mais, ninguém menos do que Aretha Franklin, a rainha do soul. Aretha não era uma artista qualquer e também não tinha uma voz qualquer, ela tinha a voz. Não por acaso, em 1985, a voz de Aretha foi considerada recurso natural de Michigan pelo governo do estado. Seus vocais eram sempre poderosos, isso porque a cantora vinha da música gospel, e ela também tinha uma presença de palco inigualável, o que deu à cantora aí uma identidade única. E suas performances, mais do que incentivar o empoderamento negro, incentivavam o empoderamento feminino. Um de seus maiores sucessos, inclusive, é a música Respect, que na verdade é do cantor Otis Redding, e ela regravou. A música, cantada por Otis, fala de um marido aí que chega em casa e espera encontrar a sua esposa submissa e pronta para receber todas as suas ordens. Quando a Aretha regravou, ela fez de Respect um hino feminista, cantando para todas as mulheres que o mínimo que elas mereciam era respeito. A Aretha é também uma das maiores vencedoras de Grammy, ao todo são 18, e desses 18, 8 foram consecutivos e foram dados à cantora entre os anos de 1968 e 1975. A Aretha foi uma das responsáveis pelo empoderamento feminino, principalmente quando falava de sexo nas suas músicas, inclusive sexo na terceira idade. A verdade é que a soul music não seria a mesma sem o talento inigualável e incomparável de Aretha Franklin. Falando em gêneros que não seriam o mesmo sem algum talento feminino, a música folk é um desses, e a grande responsável é Joni Mitchell. Joni é sinônimo de independência artística. A cantora, que é a melhor guitarrista de todos os tempos, sempre fez questão de cuidar de toda a sua obra. Inspirada em mulheres como a Nina Simone, que inclusive a gente já falou aqui, ela decidiu que escrever letras sobre a sua vida, sobre as suas vivências. Uma música escrita por uma mulher, cantada por uma mulher, para outras mulheres. O caminho das mulheres na música sempre foi bem complicado. Isso porque na grande parte das vezes elas eram colocadas de lado. Não só como cantoras, mas como instrumentistas e compositoras também, por exemplo. Felizmente, a Joni Mitchell era tudo isso e muito mais, porque ela era bem teimosa.
Teimosa no sentido de que ela não deixava as pessoas dizerem o que ela tinha que fazer. E foi assim que a cantora decidiu compor suas próprias músicas e arranjos, tocar seu próprio piano e violão, produzir seus próprios álbuns e até a capa deles. Como se não bastasse, Johnny inventou uma nova maneira aí de tocar o seu violão, incluindo um elemento chamado slap entre uma nota e outra. Mitchell foi ousada e inovadora em cada atitude, inspirando cantores como Madonna e abrindo espaço para outras mulheres, como Stevie Nicks e Patti Smith. Patti Smith, inclusive, também entra aqui na nossa lista de mulheres que revolucionaram a música, mas com ela, a gente vai falar sobre a punk music. É atribuído a Patti o nascimento da música punk, quando ela lançou seu primeiro álbum, Horses, de 1975. E foi até um lançamento aí tardio na vida da cantora, digamos assim, se comparada a outras artistas, porque quando o álbum foi lançado, Patti já tinha uns 30 e poucos anos. Mas o que sempre chamou a atenção em Patti Smith, na verdade, foi o seu talento como poetisa e como ela conseguiu encontrar um equilíbrio entre a sonoridade pesada do punk e as palavras suaves, nem sempre tão suaves assim, né, da literatura. A frase que abre o álbum de Patti Smith, por exemplo, é: Jesus morreu pelos pecados de alguém, não pelos meus, tomando para si as rédeas e consequências da sua vida. E apesar de já termos falado aqui do soul com a inigualável Aretha Franklin, há outra mulher desse estilo que nós também precisamos falar e que inclusive é afilhada da Aretha. Estamos falando de Whitney Houston, que fez sucesso tanto no soul quanto no pop. Vindo de uma família super musical, Whitney atingiu sucesso ainda bem novinha, com 20 e poucos anos, quando lançou seu primeiro disco, e de cara foi a cantora que conseguiu alcançar o maior número de vendas com um álbum estreante. A maior contribuição de Whitney para o mundo da música foi justamente a sua voz e a sua maneira de cantar. Todo mundo queria cantar igual a Whitney, que é ainda, né? Ela inspira muitas mulheres cantoras até hoje. Além disso, Whitney Houston é uma das artistas mais premiadas de todos os tempos, reunindo ao todo 657 prêmios. Indo agora para o hip hop, mais especificamente para o rap, apesar de esse ser um gênero que por muito tempo foi dominado por homens, ele não seria nada sem a ousadia de uma mulher chamada Sylvia Robson. Sylvia já era uma cantora conhecida de R&B e sempre foi muito atenta a tudo que acontecia na cena hip hop. Além disso, ela sempre foi muito visionária, e foi essa visão que a levou a fundar a gravadora Sugar Hill Records. Sylvia tinha certeza que o rap ia estourar e queria ser responsável pelo primeiro álbum de rap da história. O que acontece é que na época o rap ainda era muito ligado às ruas e os MCs não tinham o menor interesse de tornar essa cultura mais comercial. Independente disso, Sylvia seguiu sua intuição e foi atrás de alguns MCs para botar em prática o seu projeto. Ela foi ao Bronx, conseguiu 3 MCs e gravou junto com eles o disco Rapper's Delight, que contém a música de mesmo nome do álbum e que é considerado o primeiro rap de fato. Foi graças a Sylvia que o rap conseguiu alcançar sucesso aí para além das comunidades. Mas se Sylvia fez do rap um gênero de sucesso, Lil Kim fez do rap um lugar de mulheres. É fato que o universo do hip hop sempre foi um espaço bem machista, mas isso não desestimulou Lil Kim, muito pelo contrário, deu ainda mais vontade para ela mudar esse cenário. A garota no início da sua carreira foi desacreditada por vários grandes produtores, entre eles P. Diddy, que na época ainda respondia pelo nome de Puff Daddy. Diddy, que é o fundador da Bad Boy Records, se negou a assinar contrato com a Lil Kim, porque segundo ele, uma mulher jamais seria capaz de emplacar um álbum de rap e ganhar discos de platina com ele. Kim então assinou com a Big Beat Records, lançou seu primeiro álbum em 1996, intitulado Hardcore, e não ganhou só uma, mas 2 vezes disco de platina por ele, calando a boca de Diddy. Esse álbum, inclusive, alcançou a 11ª posição na Billboard 200, sendo a maior estreia de um disco de rap feminino na época. Um grande feito, já que nos anos 90 a cena hip hop era dominada só por homens, como o lendário Tupac. E foi com Tupac, inclusive, que Lil Kim comprou briga, ficando conhecida da época como a única mulher que brigou de igual para igual com o cara. Na música Hit 'Em Up, um dos grandes sucessos de Tupac, ele alfineta vários rappers, inclusive a Lil Kim. Ela não pensou 2 vezes e, em resposta, escreveu a Big Mama Thang, ficando conhecida como a primeira mulher que enfrentou um homem do rap. Ela foi pioneira em muitas coisas, na verdade, e uma delas foi o estilo. Antes da Lil Kim, se as mulheres rappers quisessem respeito aí, elas tinham que se vestir quase que igual aos homens. Foi com Lil Kim que as mulheres passaram a se vestir da forma que bem entendessem. Ela vestiu o que queria e cantava abertamente sobre sexualidade. E se hoje
mulheres como Cardi B e Nicki Minaj podem fazer o que quiser, cantar sobre o que quiser, vestidas aí com fio dental, é por causa dela. Além disso, Lil' Kim foi a primeira rapper heterossexual que apoiou causas LGBT, além de ter doado dinheiro para várias campanhas aí contra a AIDS. E como se não bastasse, Lil' Kim foi a primeira rapper a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard, além de ter tido 3 de seus álbuns no top 10 das paradas. Se hoje o rap pode ser cantado livremente pelas mulheres, é por causa de Kim. A rapper inovou e abriu caminho para todas as mulheres que vieram depois dela, mas não foi só no rap que existiu essa mulher que abriu caminho para as que vieram depois. No pop, nós também tivemos uma mulher dessas, tão icônica que se tornou rainha. Isso mesmo, estamos falando de Madonna. Se existe uma artista mais camaleã do que ela, eu desconheço. Madonna mantém seu reinado há anos e em todos esses anos ela vem se reinventando, sem deixar de lado a sua essência. E ao contrário do que muitos dizem sobre música pop, as músicas de Madonna nunca foram rasas, muito pelo contrário. Sempre atenta a pautas sociais, as músicas da cantora sempre serviram para alertar e conscientizar seu público. As músicas de Madonna sempre foram uma forma de resistência. Madonna nunca teve medo de ousar. Já foi inocente, já foi mulher fatal, já foi garota sonhadora e também mulher decidida. Já falou de amor como uma criança e de sexo como quem conhece muito da vida. Madonna sempre foi pluralmente única e todas essas características fizeram dela um ícone a ser seguido. Ela inovou nas músicas, nas letras, nas coreografias, na moda, nos shows e até na forma de entregar os seus trabalhos. Para dar conta de tantas mulheres que existiam dentro dela, houve uma Madonna para cada época e isso refletiu muito nos seus álbuns. Tanto que a gente pode conferir aí que tem alguns álbuns que são mais para música disco, alguns outros mais para o country, alguns puxam mais para música eletrônica e por aí vai. Além de grande artista, Madonna sempre soube usar sua versatilidade para o marketing da sua carreira, apostando sempre em autenticidade, atemporalidade e muita, mas muita sinceridade mesmo, o que acabou por vezes aí fazendo a artista ser boicotada e reprimida, porque em alguns de seus álbuns ela falava, por exemplo, dos desejos sexuais femininos. Madonna é tão forte na cultura pop que dispensa grandes explicações. Todas as artistas que surgiram depois dela querem ser ou ter um pouquinho de Madonna, e essa é a grande contribuição dela para a história da música. E se vocês acham que eu esqueci das artistas brasileiras que fizeram história na nossa música, estão muito enganadas. Eu preparei um vídeo exclusivo para falar só das nossas artistas, então fiquem de olho que essa semana sai um vídeo sobre as mulheres que mudaram a história da música brasileira. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sino, compartilhar e todas essas coisas que vocês já sabem. Beijos, tchau, tchau e até a próxima!